Iniciando aqui a análise pelas cartas de Inácio, vemos na carta aos Efésios uma exortação neste pequeno trecho que separamos, capítulo de número 5, onde ele vai dizer o seguinte: se a oração de 1 e 2 possui tal força, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Aquele que não vem à reunião comum já se revela como orgulhoso e se julgou a si próprio, pois está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos. Por conseguinte, cuidemo-nos de não nos opormos ao bispo, para estarmos submissos a Deus. Perceba a relação que Inácio traz com a pessoa, a figura do bispo e a questão da oração da igreja atrelada à oração deste bispo. Ele cria aqui o entendimento de que a igreja unida em oração, juntamente com a autoridade do bispo, poderia ser uma igreja forte, uma igreja que trouxesse aí uma fortaleza em si mesma. São ideias que de forma incipiente serão usadas aí muito mais à frente na composição dogmática da igreja romana. Por conseguinte, cuidemos de não nos opormos ao bispo para estarmos submissos a Deus. A ideia de que aquele que se levanta contra o bispo estava sendo inimigo de Deus ou insubmisso a Deus. Este conceito é aplicado em Inácio na sua carta aos Efésios, tendo em vista alguns que se levantavam com ideias contrárias, questionadoras, tentando assim muitas vezes influenciar a outros, e a preocupação dos pais da igreja justamente nesse período era de que a tradição apostólica não fosse de maneira nenhuma deturpada, esquecida ou de alguma maneira modificada. Então, a ideia da igreja como uma só era que a mensagem que fosse proclamada em uma igreja fosse proclamada nas demais. Para isso, era necessário que houvesse alguém que estivesse supervisionando isso, que estivesse observando de um ângulo muito maior, mais amplo, todo este movimento. A figura do bispo, que é um sinônimo de pastor, funciona muito bem com essa função de supervisão. Nos escritos de Inácio, nós podemos enxergar aqui uma aspiração desse tipo de governo na igreja, embora isso fosse algo ainda impensado, olhando para o modelo episcopal que nós conhecemos hoje. Falar que no primeiro século havia esse modelo episcopal é algo dotado de anacronismo. Aqui, o que se tem é o apelo para que se entendesse que o bispo, o pastor que estava ali, estava revestido de uma autoridade de Deus, portanto, podendo responder pela igreja, podendo exortá-la, podendo representar Cristo diante daquela igreja. Continuando, outro tema que aparece na carta, muito interessante, nesse trecho do capítulo 7, temos aqui ele fazendo menção aos hereges, orientando a igreja a fugir dos tais. E é interessante aqui um termo que é sublinhado de vermelho, a qual ele se refere a Cristo, colocando ele como aquele que realmente, como médico, tem o poder de curar. E ele vai dizer: um é o médico em carne e espírito, gerado e não gerado, aparecendo na carne como Deus, na morte e vida verdadeira, tanto de Maria como de Deus. Primeiro, capaz de sofrer, depois, impassível. É interessante aqui que, mesmo que não houvesse uma controvérsia cristológica, nós já percebemos aqui unidade nessa mensagem acerca da pessoa de Cristo, que é tanto bíblica como está presente aí nos escritos antigos, nos escritos dos primeiros líderes da igreja, depois dos apóstolos, nos escritos dos pais da igreja assim chamados. Note bem esses termos: gerado e não gerado, primeiro capaz de sofrer, depois impassível. A ideia do Cristo na sua humilhação e depois de sua humilhação na sua exaltação. A ideia do Cristo em carne, crucificado, depois ressurreto e assunto aos céus. A ideia de Cristo homem, a ideia de Cristo Deus. Lembrando que, mesmo que de forma incipiente, as ideologias gnósticas já tratavam Cristo com uma certa dualidade, com uma certa dúvida também
acerca de quem ele realmente era, pondo em dúvida se ele realmente era homem. Esta declaração de Inácio nessa carta servirá de apoio para discussões futuras acerca da pessoa de Cristo. E continuando, a suficiência de Cristo no capítulo de número 11 também é enfatizada, quando ele vai dizer que só o fato de nos encontrarmos em Cristo Jesus nos garantirá a entrada para a vida verdadeira. Fora dele, nada tenha valor para vós. Outro ponto interessante e muito importante dentro de uma carta é o parágrafo, ou melhor, o capítulo 12, onde ele trata da realidade do pecado, dizendo: sei quem sou e a quem escrevo. Eu, um condenado, vós, os que alcançastes misericórdia. É interessante essa questão porque levanta aí dois pontos importantes dentro da teologia. A questão de quem é Deus, de quem é Cristo, sua suficiência em relação à nossa salvação e também a nossa condição diante dele. Outra epístola que vamos analisar aqui é a Epístola aos Magnésios, onde, mais uma vez, temos no capítulo 3 uma alusão ao bispo e a forma como ele deve ser tratado. No capítulo 8, um alerta contra os judaizantes. E no capítulo 9, um dado muito importante: o domingo como o dia da adoração. Capítulo 9. Muito importante ler a carta de Inácio aos Magnésios, porque é um registro histórico daquilo que era o dia que os cristãos do primeiro século entendiam como deveriam viver um dia de adoração a Deus, um dia para dedicar totalmente a sua vida ao Senhor. O dia do Senhor é encontrado em cartas como a carta de Inácio e a carta de Justino Marte, um documento que iremos analisar em vídeos posteriores.